Então fala você ligado aqui no canal, eu sou o Eduardo Ferrari e trago um assunto importantíssimo aqui nesse vídeo. Antes eu peço a sua inscrição aqui embaixo e vai subir o like aí, deixa essa moral aqui, pega o link do vídeo, compartilha com geral aí, manda para todo mundo e tudo mais. Vou direto aos assuntos. Gente, eu quero estar falando de futebol aqui, quero estar falando de jogo, preparação do time para esse jogo importantíssimo contra a equipe do Fortaleza semana que vem. O Vasco acabou de divulgar a programação da semana, uma semana cheia de treinamentos, com muitas, todos os dias, né, treinando no CT Moacir Barbosa e tudo mais. Mas enfim, hoje durante o dia, o jornal New York Times dos Estados Unidos, um dos principais jornais, disseram algumas coisas envolvendo a 777, né? Citando o Vasco em certos artigos e tudo mais. Bom, o que eu posso dizer para vocês aqui? Primeiro ponto, sempre em momentos cruciais do Vasco, tá? Em ano político. Primeiro eu vou falar isso aqui, ó. Ano político, tá? Acontecem coisas absurdas, né? Tipo, no momento que o Vasco está disputando decisões de campeonato, o Vasco, enfim, por conta da política no passado, deixou de conquistar vários títulos. Então, os mais novos aí, fiquem atentos e ligados, tá? Que eu vejo muita gente. E hoje vai ser um dia que canais, pessoas que querem o mal do Vasco vão gravar, vão detonar a instituição, tá? Eles não amam esse clube, não amam o clube, podem ter certeza, por conta dessa matéria aqui. E eu vou explicar o porquê que você não tem que se preocupar com isso aqui, porque eu não estou. Eu tenho certeza que você também não vai ficar. Olha, as pessoas não gostam do Vasco, tá? Por isso. Daí, beleza, eles citaram, falaram, fizeram uma matéria e tudo mais, estão dentro dos direitos dele, tem que fazer mesmo e tal, são jornalistas, têm competência para isso. Mas dito isso, é evidente que o Vasco tem em contrato, tá? Cláusulas importantes, ninguém é burro, né? Que o Vasco tem e se protege desse tipo de coisa. O Vasco está protegido. Eu recebi essa informação aqui. O Vasco está protegido contra esse tipo de coisa. E outra coisa, o Vasco já esperava esses, entre aspas, ataques. O Vasco espera esses ataques. Sabe? Então, assim, isso tudo atrapalha o clube. Porque é difícil reconhecer. Ah, Eduardo, mas se a 777 se der ruim, o que acontece? A SAF vai continuar. Muda a empresa, mas a SAF continua. O modelo SAF dentro do clube tem que continuar. Sem o modelo SAF, o Vasco não existe. Tá? Não fosse esses aportes aí, esse dinheiro novo, não sei o que seria do nosso clube. E vocês precisam acreditar. Eu não sou nenhum maluco, eu não sou nenhum lunático para ficar pregando mentira pro torcedor aqui no canal. Essa é que é a grande realidade. Então, assim, esse é um assunto que já começa a ganhar força, a galera já começa a falar muito e tal, mas eu, Eduardo, não estou preocupado. Eu estou preocupado com o campo. E outra coisa, se a diretoria, o departamento jurídico, enxergamos, tem coisa errada, tá ruim, procura logo uma outra empresa, troca, mas continua com o modelo SAF dentro do clube. Eu tenho certeza que o próximo presidente também, o próximo administrador também do Vasco, vai pensar assim. Não vai ficar pegando cartas de empréstimo ou mais empréstimo, endividando ainda mais o clube. Já que o RCE do clube está em dia, o Vasco está em dia com os jogadores, com os funcionários, com os credores. O Vasco nunca, vai para o terceiro ano em dia. Será que está tão ruim assim? Há muito tempo não vimos um treinador grande na beira do campo, um time competitivo, tá certo, tivemos que fazer correção de rota no meio do caminho, o que é super normal. Isso aconteceu com o Botafogo ano passado, que está com o caminhão encaminhado aí com o Campeonato Brasileiro, vai conquistar o Campeonato Brasileiro, garantido numa Libertadores, porque virou SAF, porque era um clube falido também. E olha que o Botafogo não tem jogadores conhecidos, jogadores renomados não, hein? Então vamos ficar atento e ligado com essas informações aí e vamos enxergar mais ainda os conteúdos que nós estamos consumindo diariamente do Vasco, porque tem muita gente torcendo para o mal do Vasco por conta da política ou pior, da politicagem.
Por isso que eu nunca tive e nunca terei político de estimação. Coisas que fazem mal para a instituição. É difícil para eles torcer. Por que a gente torce junto? Por que a gente se abraça? Por que a gente vibra junto com o Vasco? Por que a gente cobra junto do Vasco dentro do estádio e eles não conseguem fazer isso dentro do clube? Por que eles não formam uma corrente de união dentro do clube? Não tem explicação. Sabe por quê? É o ego. É ego isso aí, é ego. É um maior do que o outro. É um que, eu posso sozinho, eu consigo sozinho. Essa é que é a grande verdade. E ninguém fala nada. Sabe por quê? Porque é aquela história, né? Vasco contra tudo e contra todos. Tá certo, gente? Volto a repetir aqui. Vamos pensar no campo. Vamos pensar no campo. O Vasco está em dia. Esse papo aí de 777, dessas questões extra-campo, deixa para o jurídico do clube, que tem competência sim para cuidar disso. A doutora Gisele Cabreira, competente demais. Doutor Marcelo Jucá, competente demais. O Vasco tem um departamento jurídico forte, sim. Então vamos esquecer essas situações e focar no campo de jogo. Pelo amor de Deus. Eu, Eduardo, não quero ver o Vasco novamente numa Série B. Por conta dessas pessoas ruins que só maltratam o Vasco. E aí querem falar mal do Eduardo, querem falar do amiguinho A, do amiguinho B, porque querem só o bem do Vasco. Só querem estar no estádio transmitindo, fazendo reportagem, sem história. Amando o clube, respeitando a sua torcida. Que papo torto o tempo inteiro. E antes de finalizar aqui, o Vasco divulgou a programação. Vou voltar lá no início do vídeo aqui, ó. O Vasco divulgou a semana de treinamentos. O Vasco vai treinar todos os dias, até terça-feira que vem, no CT Moacir Barbosa. Todos os dias, não. Um dia antes, o treinador, o Ramon Dias, ele tem, sabe, como característica, treinar no campo de jogo. Como o Vasco joga em São Januário, então ele vai treinar em São Januário, ele vai treinar na terça-feira que vem, né, um dia antes da partida contra o Fortaleza em São Januário, para, enfim, para finalizar nessa semana cheia de treinamentos, o técnico Ramon Dias. Jogadores importantes como o Payet entrando no time, treinando na equipe titular, o Marlon Gomes treinando na equipe titular, testes no lado direito ali, já que o Puma Rodrigues ainda continua sendo dúvida e o Paulo Henrique não jogou bem, tá certo? Então o Vasco tem esse problema crônico esse ano, do lado direito, lateral direito da equipe titular não vai bem e a gente precisa ficar atento e ligado com essa situação. Tá certo, gente? Vamos pensar no campo. Pelo amor de Deus. É tipo um relógio, cara. O Vasco... Já viu o relógio? Como é que o relógio funciona, gente? Como é que o relógio funciona? Eu pego a política do Vasco e comparo com o relógio, tá? Eu vou trazer para vocês aqui isso. Vamos lá. Imagina um relógio aí. Tem um relógio de pulso. Vamos lá. Os ponteiros, todos os números. Os números são iguais do seu relógio? Não são. Os ponteiros são iguais? Não são. As horas são iguais? Não são. Mas todos esses componentes precisam trabalhar juntos para funcionar. O ponteiro batendo no momento certo, a hora passando no momento certo, os minutos passando no momento certo, os segundos e milésimos passando no momento certo, para que esse relógio, para que a engrenagem do relógio possa funcionar. É assim também o futebol. Ah, Eduardo, por quê? Porque zagueiro é igual atacante? Não. Lateral é igual meio-campo? Não. Volante é igual goleiro? Não. É tudo diferente. Então o Vasco precisa também dessa engrenagem, pelo amor de Deus. Tá? Então vamos focar no campo, esquecer dessas situações, dessas bombas que é histórica dentro do Vasco. Isso não é só agora, não. Essas bombas são históricas dentro do Vasco. Isso é um mal, enfim, que não para, assim, eu fico maluco, eu fico doido, porque eu quero bem do Vasco, sabe? Uma meia dúzia não quer. E parece que essa meia dúzia consegue atingir, assim, o clube, a instituição. É incrível. Pelo amor de Deus. Será que essas pessoas não enxergam o lado bom da vida? Eu quero ver um Vasco campeão de novo. Eu quero ver um Vasco lutando por título novamente. Tá bom, gente? Então é isso. Quem gostou do vídeo aí, desculpa aqui, exaltado nesse vídeo, tá? Tenho motivos para isso, né? Hoje sim tenho motivos, pelo menos eu acho, tá? Sobe o like aí, se inscreve, se der dislike também, zero problema, cada um com a sua opinião, mas a minha é essa, foco total no Vasco, foco total no campo,
foco total no time, sair da zona de rebaixamento e de uma vez por todas, que o Vasco volte ao normal. A política tem que ser separada do campo, separa a política do clube. Ah, 777 não tá bem, troca a empresa, se vira, o jurídico do clube em ação, a diretoria do Vasco em ação. Agora esquece o futebol, deixa o futebol quietinho ali, que o futebol é o que interessa pro torcedor vascaíno. Valeu? Um beijo e saudações vascaínas.